Boa noite, muita luz, muita paz, que a doce e serena paz do Mestre Nazareno nos envolva nos estudos ou na sessão doutrinária desta noite. Hoje a Sala Luz Caminho está transmitindo diretamente do Centro Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, GEABEM, Grupo Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, e a nossa palestrante, a nossa amiga Juliana, que fará as reflexões da noite. A nossa amiga psicóloga, trabalhadora na FETINS, e fará a palestra da sessão doutrinária. E falará sobre a transição planetária e a família inserida nessa transição. Não o final do mundo maia, que o calendário do Maia prevê o mundo acabar agora, nesse mês 21 de 12 de 2002, mas sim o que temos a ver, o que a família tem a ver com essa transição planetária de mundo de prova e expiação para a regeneração. Os tutelados, os filhos, como estão, e os respectivos pais estão inseridos nessa transição. Para iniciar, faremos uma prece inicial. Ó meu Senhor, meu Deus, dai-nos equilíbrio, paz, nos direcione sempre ao propósito de bem servir. Inspire, intua e direcione a nossa irmã Juliana. E que as reflexões que foram feitas, os que serão feitas agora, que sejam dita ou seja fruto de vossa inspiração, Mestre Jesus. Muita luz e muita paz. Tudo de bom. Venha comigo. Paz. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu sempre venho a esta casa. Um coração repleto de esperança, porque se cada um de nós pudermos, dentro das nossas dificuldades, um dia estar aqui refletindo, né, sobre o Evangelho, sobre as leis divinas, quer dizer que todos nós temos jeito, né? Eu penso muito assim. Então, na noite de hoje, eu trago a reflexão, a família e o processo de transição planetária. Gostaria de pontuar algumas questões sobre o processo de transição planetária. Vejam que nós temos dois eixos de discussão: a família e a transição planetária. Gostaria já de nortear a nossa reflexão da noite, lembrando que hoje não vou me ater às discussões materiais da transição planetária. Fim do mundo? Se a Terra vai acabar ou não? Não é essa questão que hoje trago para reflexão. O processo de transição planetária vai acontecer, está acontecendo, é da lei. Portanto, hoje eu gostaria que a gente fosse um pouco além nessa discussão. E para a gente começar a pensar em transição planetária ou processo de transição planetária, tem alguns pontos que precisam ficar esclarecidos para todos. É preciso que a gente amplie a nossa visão para entendermos o processo físico e moral de transição. Por quê? Jesus presidiu a formação do orbe terrestre. Eu gosto sempre de lembrar da realeza de Jesus. Aproveitando aí que estamos chegando perto do aniversário do Mestre, o Natal está chegando, lembrando para a gente não se perder nos presentes, porque o verdadeiro espírito do Natal é o aniversário do Mestre, né? Já lembrando, o Cristo
é o que presidiu a formação do orbe terrestre. A Terra tem em torno de 4,6 bilhões de anos. E neste processo, através da lei do progresso e a lei da destruição, muito aconteceu. Construiu-se, destruiu-se ao longo da nossa caminhada na Terra. Então, transição não é algo novo, e nem milagroso, e muito menos fantástico. Está previsto dentro das leis que regem o processo de progresso também do planeta. Porque a gente tem que lembrar que não somos nós apenas que progredimos, mas tudo que é vivo está subjugado às leis divinas. Porque a gente às vezes fica muito focado nos nossos processos de transição moral e esquecemos que tudo que é vivo também se transforma para que a essência rediviva. Então, lembrando deste detalhe fundamental, quando a gente pensa que o Cristo presidiu a formação do orbe, nós saímos do centro do universo e compreendemos um mundo que é cósmico, em que o planeta Terra é entre uma imensidão de possibilidades de seres vivos e de planetas. Aqui, a visão espírita vai nos ampliar no sentido de que não é aquele Deus sentadinho, como eu gosto sempre de dizer, né? Não é aquele Deus sentadinho lá com um cajado na mão, vendo as coisas acontecerem. A doutrina espírita nos apresenta um Deus cósmico e com Cristo presidindo a formação do orbe terrestre. Então, a gente alinhando essa percepção, alinhando esse entendimento, a gente percebe que Jesus, segundo Emmanuel, Jesus organizou o cenário da vida, criando sobre as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Então, compreendendo esta visão cósmica, a gente consegue compreender. Fiquei longe do computador, então, já no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, no item Mundos Regeneradores, cada turbilhão planetário a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Uma outra questão que a gente também tem que alinhar todos a percepção é que se nós evoluímos, os planetas também, e eles têm uma escala de evolução. Como a Terra um dia foi primitiva, de exílio, de provas, e estamos no processo de transição para o mundo de regeneração. E muito se foca as discussões nas mudanças físicas, nas catástrofes, né, nos desencarnes em massa, nos desastres. E a gente esquece que a discussão da transição, ela até começa no âmbito material, mas ela é para além numa visão espírita. Por quê? As religiões ou as filosofias espiritualistas, todas de uma certa forma falam de um fim do mundo, de uma transformação, de uma mudança, mas a doutrina espírita vem nos sistematizar como isso funciona e vai nos esclarecer com a razão. Então, a Terra inicia-se primitiva, transforma-se de um planeta de exílio, passando para o mundo de provas e expiações, e agora num processo de transição. Só que o foco da minha reflexão da noite é como essa transição vai impactar
nas famílias. E como as famílias, o que as famílias têm a ver com isso? Porque se eu foco a minha reflexão nas questões materiais da transição, eu tiro o foco da essência da transição. E eu me pergunto, transição planetária, o que eu tenho a ver com isso? Se eu acho que transição planetária é apenas as mudanças climáticas, as transformações materiais, eu perco a essência de que a verdadeira transformação para nós encarnados, ela vai acontecer num outro lugar. Então, ainda no livro no Evangelho, no mesmo item, algumas as características que explicam o que é um mundo regenerador, né? Um mundo que a Terra está se transformando. Apesar desse momento de transição, é da lei que um dia ela será mundo de regeneração. E depois, mais para frente, um mundo ditoso, um mundo feliz. Mas, o que nós neste momento estamos vivendo? Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. O homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Ainda necessitamos de reencarnar. Estamos sujeitos a todas as leis que regem, né? As leis que regem a vida material. E o processo, até no mundo regenerado, onde, qual é a característica mais importante do mundo regenerado? O bem é mais forte que o mal, falando de uma forma bem simples. Ele sobrepõe o mal. Então, no mundo regenerado, o homem ainda encarna, porque esse é o nosso processo da matéria bruta voltando à nossa luz, que é Deus. Então, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Nós vamos sentir aquele cheirinho, aquela aurora de uma felicidade plena quando o mundo estiver totalmente regenerado, quando a Terra tiver terminado o processo de transição. E muitas pessoas chegam a nós questionando: que mundo regenerador é esse que chega se o mundo, ao ligarmos a televisão, nos mostra apenas tragédias? Que a gente liga a TV, é difícil. A gente tem que ter assim uma vibração de prece forte para dar conta, porque realmente o foco está nas tragédias. Mas eu pergunto a vocês, se nós não gostássemos de tragédia, a mídia vendia tragédia? Se a mídia vende tragédia, é porque alguém gosta. Então a gente está nesse processo também de transição. A gente participa do processo de transição da Terra. Ainda falível é o homem e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Como eu disse, no mundo regenerado, o mal ainda existe, mas ele não é quem manda. Hoje, infelizmente, no momento evolutivo que nós estamos, nós temos muito mais tendências ao mal do que ao bem. O bem é um esforço diário. Nós ainda temos, né, ainda processos instintivos que ainda, muitas das vezes, controlam as nossas escolhas. Nós ainda estamos vivendo esse momento, mas isso é da lei. Vai chegar um momento em que o cenário será de um mundo regenerador. Juliana, por que é importante a gente compreender isso? Primeiro, existem leis que organizam todo esse processo. Leis materiais, leis morais. Segundo, o Espiritismo nos ensina razão junto com o amor, com os sentimentos. É preciso que a gente compreenda as leis e como elas funcionam, para que a gente não seja, muitas das vezes,
vítima da ignorância e façamos escolhas erradas em função disso. Terceiro, me lembro de uma história que está no livro do Emmanuel, o romance, um dos últimos, que eu sempre esqueço. Agora eu lembro. Um dos romances de Emmanuel, um dos últimos. Alcione, uma personagem, já no mundo, vejam bem, já no mundo ditoso, tem um ente querido encarnado na Terra. E ela lá no mundo ditoso, mas ela não consegue ser plenamente feliz se alguém que ela ama sofre. Que isso é do espírito superior, né? Ele não vai ficar plenamente feliz enquanto não sentir que todos estão felizes. Chico era assim, né? Então Alcione, ela pede para o seu mentor para reencarnar, para auxiliar no processo de resgate desse ente querido. E aí, o mentor dela fala para ela: você tem certeza que você quer passar por esse processo? Você lembra o que era estar encarnada e o processo de encarnação, e que você fica sujeita às leis materiais e que você pode quedar, você pode cair em tentação. Ela estava no mundo ditoso. Juliana, quando é que a gente encontra a perfeição? Primeiro, a gente não precisa mais encarnar, não precisamos mais desse processo. E segundo, a gente encontra um processo moral de felicidade, em que todos nós vamos chegar lá, nós não vamos mais quedar, não estamos mais sujeitos à queda. Mas se ela escolhe vir para um mundo de prova e expiação naquele momento, ela fica sujeita. Então é importante que a gente compreenda esses processos. Mas eu pergunto, o que isso tem a ver comigo? E com a minha família? O que eu tenho a ver com o processo de transição? Se ele vai acontecer mesmo? Se as leis estão aí para fazer ele funcionar? Como que funciona isso? No livro Obras Póstumas, revoluções parciais do globo se hão produzido em todas as épocas e ainda se produzem, porque decorrem da sua constituição, mas não representam sinais dos tempos. Então, não só reforçando o que eu já disse. O que prepara não é, pois, o fim do mundo material. Olha que interessante. O que prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. Que mundo moral vai acabar? Eis a questão. Nessa mesma mensagem, explica-se sobre a nova geração, a velha geração e a nova geração. Como assim? Vou ler com vocês e eu peço que vocês pensem em que geração vocês estão. Nova geração. Inteligência e razão. Não, desculpa, eu vou começar pela velha. Velha geração. Propensão instintiva para as paixões degradantes. Sentimento de revolta contra Deus e negação da providência divina e de qualquer poder acima da humanidade. Propensão para os sentimentos antifraternais, do orgulho, do ódio, do ciúme. Predominância de apego a tudo que é material. Essa é a velha geração. É a geração que está na possibilidade da transição. Por quê? O mundo regenerado, ele vai ser formado por uma nova geração. E não é só uma geração que tem inteligência e razão precoces, juntas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. Fé inata e
raciocinada. Espíritos dispostos a assimilar ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. No livro Transição Planetária, Manuel Filomeno dá um exemplo desse processo, em que um espírito de Skoll, vindo de Alcione, o espírito de Alcione, no segundo capítulo do livro Transição Planetária, descreve esse processo que vai acontecer. Espíritos de um orbe que está mais evoluído estão reencarnando na Terra para promover o processo de regeneração físico e moral. Kardec, olha o ano que Obras Póstumas foi publicado, já dizia isso. Esse processo vai acontecer. Transição Planetária 2010, 2011, que foi publicado, fala como vai acontecer isso. Se a gente lembrar da história nossa aqui na Terra, qual foi o primeiro exílio, Nós somos formados dos exílios que, juntamente com os seres que aqui existiam, com os humanos que aqui existiam, foram se misturando, promovendo os processos de transição, de mudança. Nós estamos vivendo de novo isso. Qual é o produto desse processo de transição? Essa nova geração. Eu não sei, eu como lido com criança, essas crianças que estão nascendo agora, elas realmente têm um chip melhorado, é muito diferente, A gente que lida com criança é muito diferente. E é interessante a gente pensar que, se observarmos, elas têm características muito mais próximas da nova geração do que da velha, porque elas andam ensinando a gente a viver. Não sei quanto a vocês, mas as que eu convivo me dão uma lição diária, do que é ser bom. É muito interessante, as crianças nos ensinam muito. E esse processo, ele já está acontecendo. E nós temos que ficar atentos para entendermos qual é a nossa responsabilidade neste processo. Algumas pessoas perguntaram para mim, mas eu sou da velha geração, o que eu vou fazer? Eu vou ser exilado? Como é que vai ser de mim? Você tem escolhas. Está elucidado exatamente para você promover a sua mudança, sua reforma íntima e não ser exilado. É para isso que serve o conhecimento, fé raciocinada. Então, a partir do momento que eu me percebo velha geração e vejo o que se espera dos habitantes do mundo regenerado, eu tenho que ligar meu sinalzinho vermelho, de atenção, e iniciar o meu processo de transição. O meu processo de transição. Percebam que neste momento o mais importante é o nosso processo de transição, porque o processo de transição planetária, ele vai acontecer, a gente queira ou não, é da lei. Tudo que é material se transforma para que a essência evolua, é da lei. Agora eu quero participar disso, aí sim é uma escolha individual, porque nós já somos, num processo evolutivo, espíritos individualizados e com livre-arbítrio. Já nos cabe fazer essa escolha e essa transformação. E na família? Nós que temos tutelados, sejam filhos, sobrinhos, somos sempre cuidadores de um grupo familiar, seja o lugar que a gente ocupe nesse grupo. Como é importante o meu processo de transição, sendo exemplo para o processo de transição para esse grupo, porque os nossos descendentes é que vão ativamente participar do processo de transição. Eu estou mostrando, eu estou apresentando aos meus tutelados o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus, as leis divinas. Eu estou preparando os meus tutelados para o processo de transição que vai acontecer. Porque se os meus tutelados não forem preparados, eu sou corresponsável pela queda. Olha como é sério essa percepção. Como nos responsabiliza nesse processo? Como eu tenho me colocado no processo de transição? E eu chamo a atenção a todos, porque onde quer que eu vá, a maior
atenção é sempre para o processo material. Nós temos, né, muita curiosidade, como é que vai ser o processo? Vai desencarnar muita gente? Gente, todo mundo vai desencarnar, ninguém vai ficar para semente, né? É um processo natural. Nossa, será que eu vou desencarnar numa enchente? Não sei, você vai desencarnar. Eu vou morrer no processo de transição? Sim, todo mundo vai. E eu percebo, né, nas conversas, que nós ainda estamos muito nesse momento de ficarmos presos ao processo de transição material, sendo que esse não é o que nos cabe. Não é que o processo material não seja importante entendermos, ele só não nos cabe. É claro que a educação, no sentido de cuidado do nosso meio ambiente, é nossa responsabilidade. Cuidar do meio ambiente, cuidar do nosso planeta, realmente faz parte da nossa responsabilidade. Mas a nossa maior responsabilidade é no processo de transição íntimo, em que eu passo de velha geração para nova geração. Percebam como é parecido a nova geração com o planeta regenerado. Que o planeta, gente, é um ser vivo, como nós. E tudo tem o mesmo caminho, que é o movimento regenerador, seja material ou seja moral. E é nessa perspectiva, nessa reflexão, que eu convido a todos a pensar. A trajetória nossa evolutiva. Vamos pensar como é que foi. Sem Jesus. Iniciamos, quando eu falo sem Jesus, sem o conhecimento das leis, né? Metaforicamente, simbolicamente, ainda primitivos, onde cultuávamos a natureza, não tínhamos ainda essa percepção do Cristo, das leis divinas, né? No nosso processo encarnando na Terra. E aí Jesus vem nos evangelizar, vem nos apresentar as leis do Pai, vem realmente nos mostrar a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Só que agora, no processo de transição planetária, eu não estou mais só no momento com Jesus. Não basta conhecer as leis. Eu as vivo na sua plenitude. Eu vivo uma plenitude com Jesus, das minhas atitudes, das minhas escolhas. Como que eu me posiciono? Porque no mundo regenerador, nós viveremos em plenitude com Jesus. E é preciso que a gente se questione. Como que eu tenho me relacionado com as leis divinas? Como eu tenho me relacionado com as verdades? E aí no livro Constelação Familiar, a família é o resultado de largo processo evolutivo do espírito na extensa trajetória vencida por meio das sucessivas reencarnações. Sem Jesus, com Jesus, nos transformando para a plenitude com Jesus. É a escola de bênçãos onde se aprendem os deveres fundamentais para uma vida feliz e sem cujo apoio fenecem os ideais, desfalecem as aspirações, emurchecem as resistências morais. Então a família é o núcleo que Jesus conta para o processo de regeneração, porque é onde tudo começa. E é onde existe a grande possibilidade dela acontecer moralmente. Por quê? Nós temos todo um planejamento individual de reencarnação e familiar. E para isso temos o apoio do nosso anjo da guarda, né? O nosso que está junto de nós o tempo todo, dos espíritos familiares, os espíritos protetores, os espíritos da casa espírita que a gente frequenta. É muita gente ajudando para dar certo essa família. Mas eu estou fazendo a minha parte.
As crianças, os tutelados de uma forma geral, porque é engraçado, eu sou psicóloga e muita gente chega e pergunta para mim: você atende criança? Eu não tenho formação para atender os pequeninos, né? Criança, mas eu atendo criança. Nós somos crianças espirituais, todos nós, aprendizes. Eu atendo criança de todas as idades, em todos os processos evolutivos encarnados. Então, nesse processo de crianças espirituais que estamos, chegado o momento de que temos uma escolha, de sermos nova geração. E os nossos tutelados, eles contam com o nosso esforço para isso também. Tem um ditado antigo que ouvi dos meus avós: a palavra, ela fortalece, explica, né? Tem várias formas de dizer essa frase, mas o exemplo, ele arrasta. Além do meu processo de transição como exemplo para os meus tutelados em família, e aqui eu falo da família material e da família espiritual. Eu, por exemplo, me sinto participante da família Bezerra, né? Uma grande família espiritual, por exemplo. Eu estou falando de família de uma forma geral, como a doutrina nos apresenta. Então, eu tenho apresentado para os meus tutelados as leis divinas e como ele deve se comportar no mundo de regeneração, e o que ele tem que ter como valores verdadeiros. Como que tem sido o meu processo, né, em casa, com a minha família? O ambiente familiar é, ao mesmo tempo, escola de fraternidade e oficina de progresso. Através de sucessivas encarnações, em que ora somos pais, ora somos filhos, aprendemos a amar e a perdoar. E na condição de irmãos, nos aproximamos de Deus Pai. É lindíssima a pedagogia da reencarnação, né, gente? Ela é perfeita. E é interessante a gente avaliar por que é tão importante estar em família. E como é tão importante fortalecermos os laços familiares nesse processo de transição, que vai ser difícil, que está sendo difícil. Quantas lutas íntimas cada um de nós tem vivido, individualmente, coletivamente. É um processo difícil, porque é um processo de transformação. Tem uma frase que eu acho legal falar, né? Ter consciência dói mesmo. Às vezes dói porque a gente tem que se perceber nos nossos erros. E a família é o palco perfeito para isso. Ora vem o pai, ora vem o filho, experimenta os lugares. E cada um desses lugares me ensina algo do pai. A educação tem, portanto, um compromisso com a espiritualização do educando, orientando em torno da realidade de Deus, orientando em torno da realidade de Deus, da criação e da finalidade espiritual da existência humana. Esse é o nosso papel como tutelados, seja no nosso exemplo, seja nos processos educativos. E não adianta delegar para a escola, porque a escola ela tem apenas a responsabilidade de instruir conhecimento. Educar não é papel da escola. Tenhamos isso claro, porque educação, à luz da doutrina espírita, é a educação do ser integral. É importante que a gente compreenda o nosso papel e como eu posso melhorar nos meus processos, para que o meu tutelado, para que os espíritos que estão na minha responsabilidade possam usufruir também desse processo regenerador. As minhas crianças, eu tenho levado a evangelização. Se eu não tenho tempo, não tenho condições,
Eu tenho promovido o culto do Evangelho no lar, promovido processos da educação desse espírito imortal que está na minha responsabilidade, porque é assim que eu vou promover o processo de transição. Nós todos temos muita responsabilidade na transformação da velha geração para a nova geração. Somos coautores. Nós já estamos neste momento evolutivo de livre-arbítrio e consciência ampliadas, somos coautores. E por sermos coautores, precisamos melhorar os nossos processos de mudança e proporcionar para os nossos tutelados orientação com relação à realidade de Deus, criação e finalidade espiritual da existência humana. Nós temos falado para os nossos tutelados para que estamos aqui? Qual é o objetivo de estarmos aqui? Qual é a finalidade de estarmos aqui? É muito importante que a gente sempre converse isso com as nossas crianças, com os nossos tutelados, para que não se perca o processo educacional que a pedagogia da reencarnação nos oferece. Não se vive na família ideal, aquela na qual se gostaria de conviver com espíritos nobres e ricos de sabedoria. Esse é o nosso sonho, né? A gente queria ter uma família só com espírito nobre, perfeito, mas no grupo onde melhormente são atendidas as necessidades de evolução, porque não é fácil viver em família, é um desafio mesmo. E é interessante a gente pensar que é assim que funciona e que a gente não pode esmurecer no processo, porque somos co-autores e o Cristo conta com a gente, mesmo às vezes estando numa família desajustada, com dificuldades, porque é onde precisamos estar. Nós temos tudo o que precisamos e estamos onde precisamos para os nossos processos evolutivos. É da lei. Por isso que a gente nem sempre está na família perfeita. Até porque família perfeita ainda não é para a condição do nosso planeta. Estamos caminhando para isso. Enquanto isso, na sala de justiça, como dizem as pessoas da minha idade, nós vamos construir sim o processo de transição nas nossas casas. Porque isso a gente dá conta. Porque é isso que o Cristo espera de nós. E eu gostaria de finalizar a nossa reflexão da noite com uma frase de Emmanuel que eu adoro, porque ela resume a ideia de que esse reino de Deus, esse mundo ditoso, em primeiro lugar, ele está nos nossos corações, ele não é físico necessariamente. O reino de Deus é obra divina nos corações dos homens. Eu convido a todos a refletir se nós estamos promovendo a construção do reino de Deus no coração dos nossos tutelados, das nossas famílias. Juliana, mas a minha família não quer saber das leis divinas, eu às vezes falo sozinho, ninguém quer aprender nada, ninguém quer ser melhor. Ore pela sua família, faça a sua parte. A gente realmente não muda ninguém, mas se eu tenho tutelados, sou coautor. Então eu convido a todos a refletir se estamos promovendo a construção do reino de Deus no coração dos nossos tutelados. Que a paz do Cristo nos fortaleça, que a gente volte para casa com a esperança de sermos nova geração. Para quem é criança brincar, é ouvir canções numa concha de mar, é chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor, é o amor.
muita paz. Que Deus, que a divina providência, nosso Senhor Jesus Cristo, nos oriente, nos conduz nesta harmonia e que tenhamos uma semana de muita luz, de muita paz e que estejamos sempre voltados ao propósito de bem servir. Que Deus nos ajude, que assim seja. Muita luz e paz a todos.